Cara, que coisa, hein? Bom, enfim. Muito bem, pessoal. Antes da gente continuar aqui com os nossos eventos, só um aviso super, ultra, mega, hiper importante. Seguinte. Se você nós estamos com um desconto no MBA de Logística e Supply aqui do Embrasc. Na verdade, é Logística, Supply e Gestão de Compras. 20% de desconto. 20%. Até o dia 21 de dezembro. Então, você que está pensando em fazer um MBA aqui com a gente no Embrasc, por favor, clica aí no QR Code. 20%, galera. Não é brincadeira. Então, se você der um tiro aqui, você vai ter, obviamente, vai usufruir desse descontaço nos nossos MBAs aqui no Embrasc, beleza? Então, basta você entrar em contato com a nossa equipe comercial, tá aqui o WhatsApp, então aproveite. Realmente, coisa de preço de ocasião, como diz o outro. Legal. Bom, pessoal, vamos continuar aqui com os nossos eventos, e eu tenho o prazer de convidar o Douglas Trevisan e o Júlio Wickert, da Cooper Campus. Olá, Douglas. Olá, Júlio. Vocês estão bem? Tudo bem. Estão nos ouvindo? Está com o fone, está fechado. Microfone, você não está nos ouvindo? Alô, técnica, que nem a Renata Vasconcelos. Alô, técnica, como é que é? Está nos ouvindo, ô Douglas? Sim. Agora sim. Beleza. Se vocês, eu estou ouvindo aqui o áudio de vocês, eu acho que está um pouco, se vocês conseguirem falar um pouco mais perto do microfone aí da sala de vocês, vamos fazer mais um teste? Como é que está o fone? Agora melhorou. Maravilha. Muito bom, então estamos aqui com o Douglas e com o Júlio da Cooper Campus. Eles vão falar, o tema deles é superando os desafios para implantar um sistema de SRM, olha lá, integrado ao ERP, em tempos de pandemia. Não é bolinho, hein, Júlio? Não é bolinho, hein, Douglas? Maravilha. Pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos e o palco é de vocês. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Como foi apresentado, meu nome é Júlio, sou diretor executivo aqui na Cooper Campus, e nós tivemos um desafio bem interessante nesses dias, enfim, como todo mundo teve, né? Nós iniciamos um projeto de implantação de uma central de compras, que é um desafio, uma proposta que nós tínhamos aqui na cooperativa, a partir do planejamento estratégico elaborado lá em 2018, que aos tempos, com o tempo a gente foi implementando. Tá? Esse projeto, na verdade, começou no ano passado, o Douglas depois vai falar sobre todos os detalhes, né? E na época em que nós teríamos que fazer a preparação da implantação em si, surgiu o tal do Covid, e nós tivemos que superar, o Douglas, com a equipe dele teve que superar esse desafio aí de fazer essa implantação sem ter os técnicos presencialmente e tudo mais. Não sei se vocês estão vendo a gente bem, mas em todos os casos, vamos lá, pode passar, por favor. Então, eu vou falar inicialmente da cooperativa, né? Nós somos uma cooperativa de produtores agropecuários que tem essa sede aqui em Campos Novos, né? Ela completou agora, no dia 8 de novembro, 50 anos, e a gente abrange uma região de 33 municípios que está dentro dessa localização geográfica aqui. Eu costumo dizer que a gente faz um X no mapa de Santa Catarina com o Rio Grande, e agora essa figura, a partir da semana passada, está desatualizada, que a gente abriu uma unidade no Paraná também. Então, nós atuamos no centro, no meio-oeste de Santa Catarina, quase centro de Santa Catarina, numa região bem alta, né? Pouco fria, vamos dizer assim, comparado com as outras regiões de Santa Catarina de frio. Atuamos de Ponte Serrada, no oeste, Santa Catarina, até Bom Retiro, Itiporanga, quase no litoral. Começamos a descer a Serra do Mar.
e no outro sentido, de Caçador, que é quase divisa ou divisa com o Paraná, até Nova Prata, né, no Rio Grande do Sul, que é quase Porto Alegre. Então, esse é o nosso campo de atuação. A gente tem hoje em torno de 75, 77 unidades, né, distribuídas dessa maneira. 21 lojas, por que a gente está apresentando isso, eu já vou comentar. Então, 21 lojas agropecuárias que trabalham fornecendo materiais de consumo para o produtor, né? Temos 35 unidades de recebimento de grãos, que a gente recebe mais ou menos em torno de 12 a 13 milhões de sacas de soja, milho e trigo, principalmente. Principalmente soja, milho e na safra de inverno trigo. Temos 4 supermercados, temos um plano de expansão nessa área, 4 granjas de silvicultura. Essa semana a gente está abrindo a 5ª e tem uma 6ª em construção, com parcerias, inclusive, para ampliar essa área. A gente tem 7 unidades de produção de semente. A gente, em cooperativa, a gente é a maior produtora de semente do país, e a 2ª ou 3ª em empresa. Então, em cooperativa, a gente é a maior, e empresa, de modo geral, concorrendo com as outras, a gente é a 3ª. Temos uma indústria de ração, que fornece basicamente ração para nossas granjas, para os nossos produtores, porque a granja de suíno, a gente produz os leitões e repassa para os associados terminarem. Então, a gente tem em torno de 250 mil cabeças suínas no campo, né? A gente tem 2 centros de distribuição para as lojas do supermercado, que são CDs, tradicionais CDs, né, para operar essas atividades, né? Um centro administrativo, então, né, que a gente está aqui, a gente tem uma unidade administrativa e uma unidade de transporte, que a gente faz a nossa logística de caminhão, de logística, de frete, uma boa parte com recursos próprios, com veículos próprios, caminhões de grande porte, a gente está próximo de 70 caminhões, e ao todo, em caminhões menores que atendem as unidades, em torno de passa de 100 unidades. Tá? Então, essa seria uma estrutura, essa estrutura da cooperativa que está localizada naquele mapa anterior, dentro daqueles municípios, que são em torno de 33. Em algumas unidades, a gente tem 2 operações juntas, algumas são lojas cereais, algumas são, enfim, compartilhadas em alguns locais, dependendo da situação geográfica de cada um. Pode passar, aqui nós temos bem rapidamente um histórico do nosso faturamento, né? Dá para ver que tem um crescimento, houve um crescimento nesses últimos anos, e a gente, mesmo com a pandemia, com toda esse desafio que a gente teve em 2020, a gente vai chegar a 2 bilhões, e deve passar um pouco de 2 bilhões e 100 de faturamento. Bom, aí nós entramos basicamente na parte ainda antes disso, a distribuição. É importante esse gráfico aqui, porque a gente trouxe ele. O desafio inicial, a gente costuma dizer aqui que a gente separou a implantação da central de compras, como a gente chama aqui central de compras, a gente separou o desafio em 3 etapas principais, junto com a consultoria, 3 etapas principais. Nessa primeira fase, que o Douglas estava falando há pouco, que está nos 20 e poucos dias de implementação, a gente separou ela em 3 etapas, né? A primeira etapa está centrada, basicamente, em suprimentos, que a gente costuma chamar almoxarifados, e assim por diante, que é a parte de manutenção, aqueles consumíveis internos, né? E, junto com isso, né, na segunda onda dessa primeira etapa, a gente tem também toda a parte de revenda, que encaixa ali no supermercado, loja de posto de combustível, tá? Então, se nós pegarmos a industrialização, a parte de semente, a parte de cereais, toda a parte de manutenção já está em andamento dentro do nosso projeto, tá? E no segundo momento, a gente vai fazer aquela parte do atendimento dos CDs. Nessa primeira etapa, que o nosso desafio até no final do mês de janeiro, a gente tem isso tudo implementado com muita segurança, com tranquilidade. Não é fácil a gente colocar isso em quase 80 unidades, preparar as pessoas, treinar. A gente tem que fazer esse treinamento à distância e tudo mais, então foi
desafio, e a gente tem como meta até 31 de janeiro deixar isso implementado. Momento 2, a gente vai... pode retornar um pouquinho. Momento 2, a gente vai falar sobre... a gente vai trazer essa estrutura para a área de insumos. E a gente está falando de um grande volume de recursos, financiamento, de faturamento. Então, a gente ainda não tem isso desenhado, como vai ser, mas é um momento que a gente vai chegar lá, talvez durante 21. E o terceiro momento é trabalhar com as commodities, né, que são sementes e cereais, que as três juntas aí passam de 60% do nosso faturamento. Então, num primeiro momento, a gente vai, nessa primeira fase, como eu falei, que vai acompanhar, que vai trazer até, a gente vai terminar até 31 de janeiro, ou em pleno andamento de 31 de janeiro, representa em torno de quase 25% do nosso faturamento, tá? Bom, eu vou passar em seguida para o Douglas, mas dizer assim para vocês, né? Como a gente é uma cooperativa do interior, né, como a gente sempre fala, a gente tem alguns desafios extras, né, de trazer. A gente tem escassez de recursos, por exemplo, na área de informática, é difícil a gente encontrar gente para trabalhar com isso, e foi um desafio extra ainda quando nós falamos de fazer tudo isso com a pandemia. Então, o Douglas vai reportar, vai passar isso a partir de agora, né? Vai dizer que a gente está bem tranquilo, está feliz com o projeto. O projeto ele demorou um pouco mais do que a gente gostaria que durasse sua implantação, mas eu reconheço, né, como eu estou numa função de cobrar os resultados, né, eu reconheço que foi necessário e foi importante a gente fazer esse trabalho, principalmente em função desse tempo que a gente teve que aprender a trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Qualquer dúvida a gente está à disposição depois, mas, enfim, estou passando a palavra para o Douglas, que vai fazer a apresentação do processo, assim como ele aconteceu como um todo. Obrigado. Bom, pessoal, um bom dia a todos. Como o Júlio comentou, me chamo Douglas Trevisan, e a gente recebeu essa meta, que seria implantar a central de compra na Cooper Campus e fazer com que esse projeto, a central de compras, desse resultado. Estamos trabalhando nesse projeto desde julho do ano passado, há 1 ano e 3 meses. Aí foi muito planejamento, muito suor. Tivemos aí os desafios, como o Júlio comentou, da parte do Covid, né? Em algumas fases da implantação ele acabou atrapalhando, não toda, né? De julho até março, abril, ali, antes que a pandemia chegasse aqui na região, a gente conseguiu fazer algumas reuniões presenciais com os usuários, tá? O projeto em si, quando nos foi passado a missão, nós iniciamos ele com o mapeamento as-is. Como a empresa é muito diversa, possui muitos ramos de atuação, nós tivemos que fazer todo um trabalho de mapeamento de como as compras estavam sendo realizadas anteriormente, tá? Durante esse mapeamento de as-is, nós verificamos que a compra de todas essas áreas era realizada de forma descentralizada. Ou seja, o pessoal das revendas, lojas agropecuárias, supermercados, postos de combustíveis, tinham cada área em seu setor alguns compradores atuando, né, de formas independentes. A área de matéria-prima também, toda a área de suprimentos para a manutenção da empresa, edifícios, construções, máquinas, equipamentos. Então, cada profissional desse atuava de forma independente, realizando a compra para a sua área em específico. Então, se tinha um agrupamento, não se juntava um volume para poder ganhar uma barganha de negociação, né? Ou deixar pessoas especializadas na parte de compras, né? Por exemplo, na área de suprimentos, ali na área de compras, tinha profissionais que realizavam compra, recebimento de mercadoria, lançavam nota, tá? Então, em primeiro momento, o que nós fizemos? Nós identificamos que todas essas áreas realizavam as compras de forma descentralizada. Então, a gente partiu para reuniões. Nesse período, a gente não tinha ainda interferência do Covid-19, né? Então, a gente conseguiu fazer reuniões presenciais com esses usuários, tá? No decorrer desse mapeamento, identificamos que as requisições elas eram realizadas de forma não padronizada. Tínhamos requisições que eram abertas com um bloco de requisição, bloco manual, em que o usuário preenchia ali os dados da requisição e encaminhava mesmo por correio. Como o Júlio bem comentou anteriormente, nós possuímos filiais a 300 quilômetros aqui da matriz, filiais de Iporanga, próximo ao litoral, né? Então, esses profissionais preenchiam essa requisição de forma manual
e encaminhavam para a matriz. E tinha também requisições que eram enviadas por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Então, o usuário encaminhava, eram várias as formas que as requisições chegavam, tanto para a área de compras como para a área de almoxerifado. E por não se ter uma padronização, essas requisições muitas vezes chegavam incompletas para os profissionais. Então, faltavam dados para aonde seria direcionada aquela despesa, para qual centro de custo, qual área seria direcionada aquela despesa, faltavam detalhes com relação ao produto. Então, muitas vezes, o profissional do compras, o profissional ali do almoxerifado, precisava estar entrando em contato com o usuário lá da ponta, o requisitante, para entender o que realmente ele precisava, para quem deveria destinar aquela baixa, aquela mercadoria. Né? E uma outra dificuldade que identificamos é que o requisitante muitas vezes tinha dificuldade para saber o status da sua solicitação. Se ela tinha sido encaminhada para um atendimento por estoque, se ela tinha sido encaminhada para um processo de compra, em que fase do processo de compra aquela requisição estava. Então, tinha essa dificuldade e acabava tendo ligações recorrentes do requisitante para o usuário de compras ou vice-versa. A questão das aprovações também era algo que precisava ser mudado. Identificou-se no decorrer do processo que as aprovações de compras de fornecedores externos aconteciam normalmente pós a mercadoria estar na empresa. Ou seja, dava-se praticamente a ciência que estava recebendo a mercadoria. O usuário, o aprovador, recebia a nota fiscal, assinava e encaminhava para o devido fim ali do lançamento da parte financeira, né? E a parte de atendimento estoque, para atendimento via estoque, para os usuários, das requisições, normalmente os usuários assinavam ali o bloco de requisição manual, carimbava e assinava toda ela de forma manual, e não padronizada. A questão da rastreabilidade dos processos, então, quando precisava auditar uma compra, uma baixa de uma mercadoria, ele era bastante trabalhoso, tinha que estar olhando papel, olhando documento, estar correndo em arquivos, e até encontrar esse papel levava um tempo, então dava todo um trabalho operacional. Também identificou-se, no decorrer do processo, do mapeamento, que era necessário ser feito um trabalho de saneamento dos cadastros, porque o cadastro dos materiais ele era realizado de forma descentralizada, então nós possuímos os usuários das várias áreas de revendas, das áreas de suprimento, da indústria de rações, postos de combustível, fazendo cadastro de materiais. Então, não se tinha uma padronização. Em alguns materiais a marca estava no início da descrição, em outros a marca estava no final. Faltava características técnicas dos materiais, então às vezes os dados estavam incompletos, né? Assim como identificou-se que muitos cadastros que estavam ativos, quando iniciamos aí o mapeamento, tinha-se em torno de 60 mil cadastros ativos, estavam ali ativos de forma desnecessária. Aquele produto estava há mais de anos sem ter giro, né, e sem ter ali estoque. Então, ele estava atrapalhando o processo. Quando o usuário ia pesquisar um item, colocava ali qualquer material, aparecia vários itens e na pauta que estavam atrapalhando ali para ele encontrar o item que ele realmente precisava. Então, a gente identificou esse processo e fez todo um trabalho de saneamento de cadastros. Tá? Identificamos também, isso já partiu da diretoria, uma meta que desejava-se que o lançamento dos documentos fiscais, das notas fiscais, das DANFs, fossem realizados de forma centralizada também. Porque os profissionais que estavam lá na ponta estavam realizando esse lançamento. E como eles tinham muitas atividades, muitas vezes acabavam lançando uma quantidade incorreta do estoque, lançando uma questão tributária de forma incorreta, uma questão fiscal. Então, tinha que ter todo um trabalho da controladoria para estar corrigindo esses erros. Então, essa era uma demanda que partiu para nós, ali, do pessoal da diretoria. E, dessa forma, também centralizamos o cadastro, porque não adiantaria de nada fazer o saneamento se não centralizasse, deixasse alguns profissionais, desse treinamento para esses profissionais seguir com o trabalho que foi iniciado. Tá? E todo esse processo de mapeamento em si, que eu citei para vocês de forma macro, né, claro, teve todo um trabalho por trás, vários pontos de atenção foram levantados, todo esse processo aconteceu sem a interferência da pandemia, porque até março, abril ali, que foi o momento que nós fizemos todo esse mapeamento de ASIS, a pandemia não estava em ação, não tinha chegado na região. E todo esse mapeamento nós tivemos apoio de uma consultoria, foi registrado todo ele, então todo o processo de como era realizado o lançamento de documentos fiscais, a elaboração de cadastros, como as áreas realizavam compras, né, dentro da sua área de atuação,
foi tudo isso registrado, feito fluxograma e arquivado para uma possível conferência posteriormente, né? E também para utilizar o desenho do To-Be, que seria como nós gostaríamos que o processo ocorresse pós-implantação da central de compras. Então, basicamente, no modo bem geral, o mapeamento de avisos, pontos macros que nós encontramos que eram necessários a mudança seriam esses. Tá. Feito todo esse levantamento, feito toda essa documentação, conhecendo toda a área de compra, a área fiscal, a área de cadastros, nós partimos, então, para o desenho da nova estratégia de compras. Nós partimos para o desenho do To-Be, como nós gostaríamos que acontecesse o processo pós-implantação do projeto, tá? Fizemos todo o desenho, conversamos com os usuários. Aqui nós já tivemos um pouco de interferência da parte do Covid, né, da pandemia. As reuniões a gente se adaptou, fez reunião via Skype, via a ferramenta da Microsoft, para fazer todo o desenho, documentar, fazer um fluxograma de um processo que atendesse a compra de forma centralizada de todas as áreas da empresa. Então, as compras elas eram realizadas de formas muito diversas. Cada setor possuía a sua particularidade, porque estava há 49 anos realizando a compra daquela forma, de uma maneira diferente, né? Cada um acabou levando para o seu formato de realizar o trabalho. Então, nós, com o apoio da consultoria, fizemos o desenho do To-Be, do processo completo, desde a parte da requisição, a parte da negociação, a parte do fechamento da compra, a conferência da nota do documento fiscal, um pré-lançamento desse documento fiscal, posteriormente o recebimento na filial, encaminhar o documento para o financeiro. Então, a gente fez todo o desenho, de ponta a ponta. Tivemos que se envolver com todas as áreas, a área financeira, a área de controladoria, todas essas áreas para poder, então, fazer um desenho que atendesse de forma profissionalizada o processo. E ao invés de burocratizar e atrapalhar o processo que estava acontecendo, viesse a somar. Então, por isso, como o nosso diretor aqui bem comentou, nós tivemos que prorrogar um pouco o tempo do projeto. Tivemos que estender, porque quando iniciou-se o projeto, imaginava-se que a situação não estava tão, como posso dizer, que não se tinha tantos detalhes a serem levantados para poder centralizar essa compra. Centralizar todos os processos, né? Então, para o desenho do To-Be, nós fizemos análise de vários pontos de atenção, discutimos esses pontos de atenção com a diretoria, com as áreas envolvidas, para que se tivesse realmente um projeto que atendesse a demanda de todos. E partimos para a compra de uma ferramenta e-procurement que auxiliasse, que desse suporte a esse novo projeto. É uma ferramenta que atendesse a nossa demanda. No período, nós entramos em contato com as empresas, nós já estávamos aqui com a interferência da pandemia, então todas as reuniões com as 7 soluções que nos foram apresentadas, as 7 soluções de procurement, ela foi realizada de forma não presencial, né? Realizada de forma online. Então foram várias reuniões, várias discussões, os profissionais vieram, apresentaram as ferramentas para nós, a gente discutiu e foi analisando ferramenta por ferramenta até encontrar uma eficácia adequada no nosso processo. E a que melhor se adaptou no seu processo padrão à nossa demanda foi a plataforma SLM 360 da Paradigma. E o pessoal nos apoiou aí no decorrer do projeto, nós apresentamos a RFP, levamos para ele o nosso desenho, né, de como que nós precisávamos que acontecesse, para poder, então, implantar essa ferramenta dentro da Cooper Campus e apoiar o nosso projeto. Nós tivemos o apoio do Alex, aí o nosso profissional está acompanhando aí a apresentação, manda um salve para o amigo, que nos ajudou muito no decorrer do projeto. Ele nos prometeu que desde o início ele estaria acompanhando o projeto, estaria nos dando suporte e está cumprindo com a promessa, está nos apoiando desde o início do projeto. Então, nós levamos para o pessoal da Paradigma ali o projeto já pronto, o desenho do que nós precisávamos, o fluxograma. Isso facilitou o nosso trabalho. Então, eles analisaram a documentação, discutiram conosco pontos de atenção e foram geradas algumas possíveis customizações. Discutimos essas customizações com a diretoria e achamos um ponto cruz ali que nós conseguimos fazer a implantação, então, dessa plataforma. E seguir o processo. Pós implantado o projeto, eu vou comentar para vocês alguns benefícios que nós já estamos tendo. Com parte da requisição de compras. Como que ficou a requisição pós-implantação da plataforma de compras. A origem hoje de todas essas requisições, ela ficou padronizada. Então, todas as requisições, tanto que é encaminhado para atendimento por estoque,
ou que é encaminhado para uma compra, ela ficou padronizada. Então, todas elas são realizadas dentro da plataforma XRM 360 da Paradigma. Ela é uma ferramenta bem amigável e intuitiva, então torna fácil a atividade dos usuários. Não quer dizer que nós não tivemos dificuldades no começo, como os nossos usuários estavam acostumados com o papel e a caneta muitas vezes, né? A gente teve que, então, dar todo um suporte. Os colaboradores da Paradigma nos apoiaram, deram um treinamento para o solicitante e para os aprovadores. Esse treinamento ficou gravado, nós disponibilizamos o vídeo do treinamento para os profissionais, deixamos ali uma pasta comum, que toda empresa possui acesso, geramos manuais, geramos orientação, deixamos uma equipe de 5 profissionais à disposição, né, para apoiar nas primeiras requisições. Então, nas 2 primeiras semanas pós o Go Live, lá no dia 28 de outubro, praticamente os profissionais ficaram dando suporte para os usuários, para abrir as requisições, para aprovar as requisições, aprovar os pedidos de compra dentro da ferramenta. Um grande ganho que nós já notamos que a gente teve com a plataforma, estamos aí há 28 dias de implantação, foi que os usuários são obrigados a preencher dados mestres, dados chaves, e como eu comentei anteriormente, chegava a itens faltando descrição, então o comprador tinha que entrar em contato para entender o que era o material, dados para direcionar a baixa, para o orçamento faltava sempre custo, departamento. Então, hoje, a ferramenta exige que esses dados sejam preenchidos. Sem essa ferramenta, sem essa exigência, o profissional não consegue abrir a requisição. Isso está dando uma grande redução no custo operacional, então não precisa estar ocorrendo recorrentes ligações entre o usuário solicitante e o usuário comprador ou o usuário lá do almoxerifado. Também identificou-se no TuBi, e a gente está realizando ali com os profissionais do compra, a padronização dos materiais que são atendidos por estoque. Ou seja, como a requisição ela era toda descentralizada, os usuários acabavam pedindo materiais de várias marcas, não centralizando em alguns itens específicos. E o compra está fazendo esse trabalho direcionando a baixa de mercadorias para alguns produtos específicos. Tá? Isso vai dar o quê? Vai dar ganho porque vai se ter maior volume de um determinado produto. Isso vai dar ganhos na parte de negociação. O comprador vai ter maior barganha, porque vai ter um maior volume dentro do material, né? Assim como também vai reduzir a questão de custo, porque o comprador ele conhece o custo da ferramenta. Então, eu vou citar um exemplo para vocês de um caso que aconteceu, que nós já encontramos aqui. O usuário requisitante solicitou lá uma chaleira elétrica de inox, cheia de luxúria, digamos assim, e o compras disse, não, cara, peraí, eu tenho uma chaleira elétrica que atende a tua demanda, que tu usa e consumo da empresa para o que você precisa, atende à realidade. E esse produto custava R$80, então você teve um saving de R$40 apenas nessa requisição. Então o compra está fazendo todo esse trabalho para baixar custo também, não apenas ganhar barganha para negociação. O processo com essa ferramenta, então, ele é todo rastreável, digamos, em uma auditoria, ou questão de compliance, né, o profissional, tanto da diretoria, como o requisitante, o aprovador, ele consegue acompanhar todo o processo, porque está tudo dentro de uma mesma ferramenta, está tudo centralizado. Então, se precisa saber o histórico do material, tem toda uma auditoria dentro da ferramenta, registrando o dia, horário, usuário que realizou aquela atividade. Ficando, então, prática para todo o usuário que quiser ali consultar, fazer uma auditoria dos processos. Assim como o profissional requisitante, no momento tem, hoje, né, ele tem como saber o status da sua solicitação. Se ela foi encaminhada para ser atendida por estoque, se a sua requisição foi encaminhada para compra, em que fase da compra a sua requisição está, se já está em negociação, se já foi faturada pelo fornecedor. Então, hoje o usuário consegue saber o status da sua solicitação através de processos aí que a ferramenta possui. Muito amigável e dinâmico. Na parte das aprovações, o processo de aprovação, ele mudou drasticamente, né? Principalmente na parte dos pedidos de compra, o que era comprado de fornecedores externos. Anteriormente, esses pedidos, como eu citei anteriormente, o usuário dava praticamente ciência que estava recebendo aquela mercadoria, assinando o documento fiscal ali que era recebido. Hoje não. Hoje, com essa ferramenta, o aprovador ele tem, antes que a compra seja efetivada com o fornecedor, ele acessa ali a ferramenta, ele consegue visualizar toda a negociação, como que ela ocorreu, cada passo, quais foram os saves que teve nessa negociação, e está aprovando, então, o pedido de compra, antes da mercadoria ser encaminhada. Aprovando ou rejeitando, né?
e cada ação que ele tomar, ele tem que justificar o motivo pelo qual ele realizou aquela ação. Então, tudo fica ali dentro, gravado e acessível para uma auditoria. E esse processo, ele pode ser realizado, essa aprovação, tanto de forma móvel ou de um aplicativo dentro do celular, ou através da própria ferramenta ali, da SRM 360 da Paradigm, em que o usuário acessa a ferramenta, tem todos os dados da negociação, os dados da requisição, então ficou bem mais fácil para se ter essa aprovação, né? Na parte da negociação, os compradores tiveram também um grande ganho aqui, porque todas as negociações com os fornecedores estão por um caminho apenas. Anteriormente, se realizava a negociação por WhatsApp, por e-mail, telefone, pessoalmente. Então, eram de vários meios chegavam as cotações ali para o comprador. E o comprador tinha todo um trabalho de análise, porque cada fornecedor cotava de uma forma. Ele colocava ali com 60 dias, 30, 90. Então, todos os dados, tanto de valores dos materiais, dados de ICMS, os dados de tributação, né, desconto, tudo isso estava, muitas vezes, de forma distinta em cada uma das cotações. Então, o comprador tinha todo um trabalho manual para entender e levar para um senso comum para poder fazer a análise da melhor proposta, né? Hoje, não, todas as cotações estão dentro de uma mesma ferramenta. Então, o usuário comprador acessa e tem ali numa mesma tela todas essas informações, inclusive a ferramenta já sugere uma melhor proposta. Se um fornecedor cotar com um prazo de pagamento diferente, a ferramenta possui a equalização financeira, então pode jogar tudo para um prazo de pagamento específico, equalizar aquelas contas, para poder comparar os preços. Não precisa ter todo um trabalho manual como tinha anteriormente, né? Também se tem uma grande vantagem aqui, porque no momento que está realizando a negociação com os fornecedores, a ferramenta já vai apresentando os savings, né? Vai apresentando ali todo o resultado que se está tendo, que eu vou falar um pouco posteriormente na apresentação ali. Eles possuem o Power BI que dá essa possibilidade. E também, durante a negociação, ele vai acompanhando ali os savings que se está tendo, né? Se está tendo nas negociações. Como o trabalho do comprador diminui para estar fazendo análise dessas cotações, ele acaba ganhando tempo. Então, ele fica com mais tempo para realizar a negociação com os fornecedores, ao invés de estar fazendo todo um trabalho burocrático. E o tempo que o comprador gasta hoje para gerar uma cotação para um fornecedor é o mesmo que ele leva praticamente para cotar com 100. Então, ele abre ali a cotação e encaminha para esses fornecedores, dá um tempo para esses fornecedores responderem, posteriormente analisa dentro da plataforma. Anteriormente, ele tinha que estar passando e-mail, ligando, entrando em contato com cada um dos fornecedores para receber a proposta. Hoje não, hoje está tudo ali dentro, tudo prático e fácil do comprador. Então, se tem aqui ganho de saving, ganho de tempo, um trabalho mais profissional, mais adequado para os profissionais de compras. A questão dos ganhos aqui com os savings, como comentei anteriormente, nas negociações você tem já os indicadores em tempos reais, né? Que pode estar analisando quais foram os ganhos, fazer contrapropostas. Nós temos ferramentas como o leilão, que pode estar jogando fornecedor contra fornecedor, você tendo ganhos aqui, savings. E também tudo que acontece dentro da ferramenta, ela fica registrada através do Power BI, em que a direção, a gerência de compras, pode estar analisando o número de solicitações que está sendo realizado, pode estar analisando o saving que cada comprador está tendo, quanto cada comprador está ganhando para a empresa, quantos fornecedores estão participando, quais os fornecedores que estão dando maior saving para a empresa. Todo esse processo hoje ele é auditável e está dentro de uma tela fácil e prática para ser analisado. Então, de modo macro, os ganhos que nós tivemos, que conseguimos identificar até então, são esses. Né? Alguns processos mudaram drasticamente, né? Antes e depois do go-live. É claro, estamos ainda com poucos fornecedores utilizando, em torno de 20% dos fornecedores utilizando a ferramenta. Como eu disse anteriormente, nós estamos apenas com 28 dias do go-live, né? Nossos colaboradores ainda estão se adaptando. Aí, na semana passada, teve alguns usuários que nós auxiliamos a realizar a requisição, a aprovar a ferramenta, mas já notamos que a empresa vai ganhar muito com essa implantação, principalmente por questão de estar segregando as funções para pessoas que estão profissionalizadas no que está atuando, né? Trazer a parte de lançamento de nota para profissionais que estão realizando lançamentos de notas fiscais o dia todo. Trazer o cadastro para profissionais que estão trabalhando naquela área o dia todo, que são especializados naquela área. E também da área de compras, principalmente, né?
E aqui entra também a parte de compliance da empresa, porque quando você tem uma segregação de funções, você tem ganhos, né? Anteriormente, tinha alguns usuários que faziam o levantamento do que comprar, entravam em contato com os fornecedores, negociavam, recebiam mercadoria, lançavam o documento fiscal. Isso não é uma boa prática de compliance, né? Com o projeto agora, nós estamos com as funções segregadas. Não quer dizer que tudo anteriormente era dessa forma. Algumas situações específicas. Hoje eu posso dizer que todo o processo de compra das áreas que estão sendo abrangidas já pela central de compras está realizando de forma segregada essas funções. A gente vê quando foi... Oi, Douglas. Perdão, Douglas. A apresentação está super bacana, mas eu posso pedir para você, por gentileza, concluir? Por favor, que a gente tem um cronograma. Ahá! Desculpe, meu caro, desculpe. Oi? Estava na ponta da agulha. Então, obrigado. Então, pessoal, de forma macro aqui, o nosso tempo é reduzido. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco de como foi a experiência, então, de implantar essa ferramenta dentro da Cooper Campus, quais as mudanças que nós tivemos. Claro, o tempo é curto para passar o que nós realizamos aqui durante 1 ano e 3 meses, né? Mas eu agradeço a participação de todos, espero que tenha sido de bom proveito, né, essa troca de experiências, e ficamos à disposição. Nosso contato está aí disponível para vocês, meu e-mail do Júlio, tem o telefone na empresa, caso tiverem alguma dúvida, quiserem trocar experiência de como foi esse processo de implantação, estamos à disposição. Maravilha, Douglas e Júlio, muitíssimo obrigado. Networking é importante, benchmarks são importantes, né? Trocar experiências, entender melhor a experiência de vocês, a jornada da Cooper Campus. Então, pessoal, o Júlio e o Douglas vão continuar à disposição nos próximos 15 minutos na outra sala. Fiquem à vontade para perguntar, aprender mais com os nossos colegas da Cooper Campus sobre a integração da SRM. Júlio e Douglas, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Ficamos honrados com a presença de vocês aqui. Muito obrigado. E a gente vai se conversando ainda, hein? Obrigado. Valeu. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Um abraço. Nós que agradecemos. Obrigado, Douglas. Obrigado, Júlio.